Será mesmo que eu nasci de novo? Essa semana eu estive refletindo um pouco sobre as últimas mensagens que eu trouxe, os títulos: Um Verdadeiro Homem de Deus, Vida Cristã Medíocre, Cristo é Minha Vida, Andando na Luz, Precisamos Orar, Abandone as Trevas. E alguns irmãos, a gente compartilhando em algumas vezes uma palavra de exortação, de edificação, talvez um pouco mais dura. E o Flávio falou assim, da expressão de bater e soprar, né? Hoje vai ser um sopro, eu espero. Nós temos enfatizado que a vida cristã é um chamado para a santidade. Daí então, estarmos sempre falando de vida cristã prática, de Cristo crucificado. Ele não é um conceito teológico, ele se aplica à nossa vida. E por isso que a gente tem procurado enfatizar isso, tanto eu como o Flávio. Nós somos chamados, por exemplo, a ter uma vida como maridos. Devemos amar as nossas esposas. As esposas devem ser submissas aos maridos. Nós devemos, por exemplo, como pais, não irritar os nossos filhos. Nós devemos, por exemplo, nos submeter a toda a autoridade, pois ela foi instituída por Deus. O nosso falar deve ser um falar santo, que honre a Deus. Nós não devemos pronunciar palavras que não edificam. E tudo isso, alguns desses exemplos, eles são reflexos daquilo que, se nós cremos, se nós nascemos de novo, deve ser manifesto nas nossas vidas. E por isso que nós temos falado disso, especialmente na carta aos Romanos, onde nos últimos estudos a gente tem falado de vida cristã prática. Nós sabemos que, se nós cremos, quando nós não obedecemos, uma reação vem em nós. Eu creio que no meu coração vem, se você crê, você sabe do que eu estou falando, que é quando nós pecamos, nós nos entristecemos. E mais ainda, nós entristecemos ao Senhor. Quando nós erramos o alvo, que pecar é errar o alvo, nós entristecemos o Pai. E se nós entristecemos o nosso Pai, nós devemos buscar nele a capacitação para viver para a glória dele. Por isso que a gente tem enfatizado isso. Agora, quando nós falamos de vida cristã prática para um grupo que é heterogêneo, a gente sempre corre um risco. Nós vamos falar de novo nascimento. A gente corre um risco de aqueles que ainda não creem no novo nascimento, que não sabem o que é nascer de novo. A gente corre o risco de falar de ensinos, por exemplo, a palavra diz para nós fazermos isso, não fazermos aquilo, de pessoas que não têm a revelação, a iluminação do Espírito para entender o que é o novo nascimento, elas entenderem, então quer dizer que eu como esposa devo me submeter ao meu marido, eu como mãe devo não irritar os meus filhos, eu devo obedecer esses princípios da palavra para que então eu nasça de novo. Não. A Bíblia não diz isso. Ensino, quando a palavra diz para fazer ou não fazer, é para aqueles que já têm compreensão do que é nascer de novo. Já os que creem, quando ouvem que a palavra diz para nós fazermos, Marco, você crê em Cristo? Creio. Cristo é a sua vida? É. Então a palavra de Deus está dizendo para você fazer isso. Para você não mentir. Para você se submeter às autoridades. Para você não dizer palavras torpes. Quando eu erro, ou quando aqueles que creem erram, e às vezes vem lutas que esses erros acontecem talvez com um pouco mais de frequência, eu me pergunto, será que eu nasci de novo mesmo? Pensamos assim, talvez, por lembrarmos de alguns textos da palavra. Aquele que vive na prática do pecado não conhece a Deus.
Mas será que os meus pecados como cristão é viver na prática do pecado? Talvez nós pensemos em 2 Coríntios, no capítulo 13, versículo 5. Eu vou estar mostrando os textos aqui. E talvez como a imagem desse homem aí de aflito diante de ter pecado contra Deus. E Paulo vai dizer isso para nós que cremos: examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. Aí eu olho, eu cometi um pecado, eu olho para isso e eu falo: Senhor, será que, meu Deus, será que eu estou mesmo na fé? Será que eu nasci de novo de verdade? Ao nos examinarmos e encontrarmos pecados, podemos perguntar: será que eu estou na fé? Que é isso que Paulo está dizendo. Examinem-se para ver se vocês estão na fé autêntica. Eu creio em Cristo, Cristo é minha vida, mas será que eu realmente estou? O ponto aqui é importante nós entendermos que Paulo está dizendo assim: examinem-se para ver se vocês estão na fé. E acontece que nesse exame, o que Paulo está dizendo é que nós não devemos olhar para nós mesmos como recurso. Porque se eu olhar para mim, eu vou me desesperar. Eu vou ver que eu peco. Então examinem-se e veja, a sua realidade é essa, sim. Mas eu tenho Cristo para essa realidade. Quando eu peco, eu tenho Cristo que já me justificou, que já me aceitou, que me perdoou. Então o exame não é olhar, é um olhar para dentro e buscar em mim a solução para o meu pecado. Não. Isso é autoajuda, isso não tem nada a ver com fé cristã. Quando nós falamos de uma vida santa e nós não a vemos em nós, associamos o novo nascimento com as práticas. Nós corremos esse risco. A palavra diz para eu fazer algo, eu creio em Cristo, mas eu não fiz. E aí pode vir esta dúvida: será que eu nasci de novo de verdade? Porque a palavra fala que aqueles que nasceram de novo têm uma vida separada. E quando eu cometo um pecado, às vezes aquele pensamento vem: será que é verdade para mim isso? Com base em nossos atos, então, a gente vai pensar: talvez eu não tenha crido de verdade, mas nós não devemos olhar para nós nem para os nossos atos. A fé autêntica não se baseia no que nós fazemos. E eu me lembro então quando eu era jovem, não muito tempo atrás, eu sempre fui ensinado pela minha mãe a ter temor ao Senhor. E mesmo não sendo cristão, quando eu fazia alguma coisa errada, tinha um sentimento de culpa. Aí eu comecei, por influência da minha mãe, eu nasci na igreja católica. E depois eu comecei a ir a algumas igrejas evangélicas. Eu até fui batizado depois de um tempo. Eu me lembro muito bem que eu tinha uma luta contra pecado com jovens, questão sexual. E eu me lembro que fui batizado por imposição, não porque eu tinha compreensão de novo nascimento. E quando eu cometi aquele pecado depois do meu batismo, eu achei que eu ia para o inferno. Eu me lembro que eu saí da casa, na época o projeto era perto da casa dos meus pais. Eu peguei a chave e fui lá correndo sem que ninguém soubesse, abri a porta, entrei e ajoelhei no chão e pedia: Senhor, me perdoa, será que eu perdi a minha salvação? Passado alguns anos, eu abandonei a igreja. Mas pela graça de Deus, Ele veio para buscar pecador. E aí eu comecei novamente a ouvir a palavra. E esse texto foi um dos textos que mais me marcaram. Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Texto que nós sabemos de cor, não? E eu ouvia, quantas vezes eu ouvi esse texto?
que diz assim: pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado do esforço ou dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de ter essa salvação. Ainda que eu ouvia isso, quantas vezes eu ouvi por anos, eu não tinha compreensão do que isso significa. E entenda que eu já havia esse temor, eu já participava, ouvia do Evangelho sempre, muitas vezes, de morte e ressurreição, da graça de Deus, mas os meus olhos ainda não haviam sido abertos. Eu achava que para eu nascer de novo eu precisava parar de pecar. E então eu tentava. Mas ninguém consegue parar de pecar. Aí um dia, lendo um livro que se chama O Homem Espiritual, de um homem de Deus chamado Watchman Nee, lá em casa, nunca vou esquecer, eu não lembro o dia nem o tempo, mas eu estava lá lendo aquele livro. Eu já tinha ouvido tantas vezes da graça, mas Deus usou aquele homem para falar: nós somos salvos pelo que Cristo fez. Eu falei: é verdade. Eu não tenho que fazer nada para ser salvo. Eu não posso fazer nada para ser salvo. Aí esse texto entrou no meu coração e na minha mente. E eu descansei. Passado um tempo, comecei a namorar. E tinha luta contra o pecado. Eu cometia pecados, dos quais eu me envergonho. E convivendo com alguns irmãos que entendiam que pecados eram evidência de alguém não ter nascido de novo. Olha como isso é loucura. Se você tem lutas contra o pecado, você não nasceu de novo. Se você peca, você não nasceu de novo. Mas eu pensava: mas eu creio em Cristo, eu creio no que Ele fez, eu tenho certeza. Por que então eu ainda cometo pecados? Por que eu não consigo vencer os pecados? E outra, nascer de novo é parar de pecar? Pela graça, hoje eu não tenho mais nenhuma dúvida em relação a isso. Mas as lutas continuam. O Espírito milita contra a carne. E essa luta, enquanto nós vivemos aqui, ela vai existir. Alguns negam essa realidade e dão outros nomes para pecados. Mas é importante que nós demos os nomes dos pecados que nós cometemos. E cheguemos diante de Deus, confessemos os nossos pecados. Talvez ao ouvir a gente tratando de uma vida santa, que significa vida prática, você olha às vezes para a sua vida e vê alguns desses pecados. Você se vê cometendo pecados. Daí você se pergunta: será que eu nasci de novo mesmo? E eu queria que nós abríssemos a palavra então para ver, examinar isso. O que a Bíblia diz, porque nós devemos nos examinar. Mas não olhar para nós, olhar para a palavra de Deus. Ela é a nossa base. E eu queria ver 7 pontos sobre o que é nascer de novo. E se eu e você podemos ter certeza de que nós nascemos de novo. Primeiro, é que o novo nascimento é crer e não fazer. Novo nascimento é crer e não fazer. E um texto que nós já vimos tanto, nós conhecemos de cor, João 3, versículos 16 a 18. Mas o que é esse novo nascimento, nascer de novo? É o que está aí em João 3, no versículo 3, quando Jesus disse: necessário vos é nascer de novo, para um homem religioso. Mas nos versículos 3, 16 a 18 de João 3, Jesus mostra o que é nascer de novo. Ele diz: Deus amou
tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo, fosse salvo por meio dele, Cristo. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Quantas vezes Jesus disse aqui para um homem que se pautava no fazer, tem que fazer, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer? Quantas vezes Jesus disse, você tem que fazer isso para nascer de novo? Nenhuma. Está dizendo que aquele que crer nele e no sacrifício dele, nasce de novo. Quem nele crer, nasce de novo. Crer no que Cristo fez, mas crer em Cristo como? Crer que lá na cruz, Jesus crucificou o meu pecado, no sangue derramado me purificou e me deu uma nova vida na sua ressurreição. Crer no que Cristo fez como pagamento pelos meus inúmeros pecados. Crer em Cristo, isso é nascer de novo, na obra dele. Crer, então, não é fazer. O segundo ponto, o novo nascimento é uma ação da graça de Deus. É uma ação que em teologia se chama monergística, que é de um só, de Deus. O que eu e você precisamos fazer para nascer de novo? Nós não podemos fazer nada. É Deus quem faz. É uma ação da graça de Deus que abre o nosso entendimento. E aí nós temos... Puxa, eu vi tantas vezes isso e não entendi. De repente Ele abre o nosso entendimento, o nosso coração. Eu creio nisso agora. O novo nascimento é uma ação da graça de Deus. E aí a gente volta para Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, que diz lá, pois pela graça de Deus vocês são salvos. Salvação, regeneração, justificação, novo nascimento, receber a Cristo como Salvador e Senhor, aceitar a Cristo como Salvador e Senhor, são formas diferentes para se dizer novo nascimento. Pela graça de Deus vocês são salvos, pela graça de Deus vocês nascem de novo, pela graça de Deus vocês são regenerados, pela graça de Deus vocês são justificados, por meio da fé, e isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, não é o resultado de fazer algo, portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. O que significa este pela graça? Significa exatamente isso, de graça. Presente de Deus, dádiva. Nós não fizemos nada para merecer, nem tínhamos condições, mas Ele deu assim mesmo. Deus amou o mundo que deu graça. O Evangelho está centrado na graça de Deus. Nascer de novo, então, é uma dádiva de Deus. Ele é que opera o nascer de novo. Por mais que eu tente, e eu já tentei muito, por mais que eu tente convencer alguém, e eu procure argumentar, rebater, tentar mostrar o texto, ler, explicar, detalhar, eu não posso produzir o novo nascimento em ninguém. O novo nascimento é uma dádiva de Deus. É claro que, por isso nós devemos, eu coloco aqui, por exemplo, vermelho aqui, ó, graça de Deus para enfatizar, aí eu pego lá em amarelo, a salvação é dada. Quer dizer, está entendendo a ligação dos dois? Mas colocar isso, você pode até entender que é graça, mas crer nisso, só Deus pode operar. Só Ele pode fazer. Não é pelo que nós fazemos, mas é assim nós cremos em Cristo. Isso é difícil de entender, por quê? Porque nós somos boas pessoas, entre aspas, bem entre aspas bem grandonas. Somos pecadores. Mas a gente acha que é bom. Eu não sou tão ruim quanto o pedófilo. E quando fala de graça,
Eu, que sou um mentiroso, não sou tão ruim quanto o pedófilo, mas a graça serve para o pedófilo e para o mentiroso. Aí fala, mas peraí, aí é demais. Só que se o pedófilo crê na graça, crê em Cristo, se arrepende, e eu não, com a minha justiça não, eu vou para o inferno merecidamente com o meu pecado pequeno. Agora, quem revela isso? Só Deus pode fazer. Terceiro, novo nascimento é dado por Deus, dádiva, e é recebido pela fé. Voltando para o texto, e agora destacando com outra cor. Pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Graça é Deus deu. Mas como é que eu recebo isso? Pela fé. Não sinto, não toco, não vejo. Como é que você crê? Pela fé. Eu vou sentir alguma coisa? Não, é pela fé. Nós nos emocionamos? Sim. Às vezes com verdades da palavra de Deus? Sim. Mas é emoção, é fé? Não. A emoção é uma reação humana. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. O novo nascimento é dado por Deus, graça. A fé também é dado por Deus. Isso que é a fé não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Então, a graça, a salvação é dada por Deus e a fé para crer também é dada por Deus. E aí o texto que nós vemos, a salvação, ele vai e volta para a salvação, não é resultado dos esforços de vocês. Mas nós estamos vendo que a fé é dada. Como vem a fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação de Cristo. Por isso que nós temos que falar muito e muito e muito de Cristo, do que Ele fez, para que Deus gere pelo Espírito fé, para que as pessoas possam crer. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação de Cristo. Se uma igreja não anuncia Cristo, qual a possibilidade das pessoas que estão lá crerem? Zero. Porque elas não estão ouvindo a verdade, Cristo, que é o único meio que Deus vai usar para gerar fé no coração das pessoas, para elas crerem. Não é necessário fazer nada para ser salvo. Basta crer. Crer pela fé que é dada por Deus. Eu não tenho essa fé. Pede. Meu Deus, eu não consigo entender isso aí. Mas eu faço um desafio. Meu Deus, se isso é verdade, eu quero para mim. Diz isso para ele. Se isso aí é verdade, eu quero para mim. De uma maneira que nós não compreendemos. Por que algumas pessoas creem e outras não? Não sei. Eu sei que as pessoas que não creem e morrem não crendo foi porque elas rejeitaram o Evangelho. E se eu creio hoje foi pela graça de Deus, porque Ele revelou para mim. E se você crê, você também. O que significa fé? O que é fé? Hebreus 11:1 define o que é fé. Diz lá, fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Prova, para eu provar que isso aqui está aqui, tenho que fisicamente. Você vê e toca. Como é que se prova que Cristo morreu há 2000 anos? Ainda que haja algumas evidências históricas. Vamos considerar que sejam encontradas provas de que Cristo realmente morreu em uma cruz há 2000 anos. Deixou de ser fé. Mas para que crer que Cristo morreu há 2000 anos por mim hoje, precisa de fé. Aí não tem prova. Mas isso é tão real que a fé dada por Deus é a certeza ou a prova de algo que não é palpável. É a prova das coisas que não se veem. Mas como é que você tem certeza? Porque Deus revelou para mim. Você cria, você buscava Deus? Não. Eu queria o pecado. Mas Ele veio e abriu pela graça e colocou fé em mim para eu poder crer. Ele gerou isso. E eu creio hoje e vou morrer crendo nisso. E quem crê de verdade vai morrer crendo nisso. Ainda que tenha momentos de oscilação, de dúvidas, de questionamentos, de fraqueza. Quem crê de verdade morre crendo nisso. Eu creio em Cristo, mas muitas vezes eu não vejo. Lembra? Mas Senhor, eu creio esse pecado aqui.
ainda que eu não veja, na minha vida inclusive, totalmente, eu continuo crendo. Quarto ponto. O novo nascimento não significa não pecar mais. Novo nascimento não significa que uma pessoa que creu em Cristo nunca mais vai cometer nenhum pecado. Irmãos, presta atenção. Não há um cristão sobre a face desse planeta que passe um dia sem cometer um pecado. Nós podemos pecar, eu fiz uma listinha, em atos, em palavras, no olhar, no ouvir, em pensamentos, por omissão, por dúvidas, por julgarmos, por falta de misericórdia, por falta de entendimento, por dizermos a verdade sem amor, por covardia, quando ficamos ansiosos por qualquer coisa, pecamos até mesmo sem saber. Davi disse, vê se há em mim algum caminho mau. Pecamos pela vanglória de acharmos que não pecamos. Novo nascimento não significa que eu não peque mais. Eu tenho uma clareza maior de quem eu sou, pecador. Paulo é o maior exemplo disso. Paulo dava de 10-0 em todos nós aqui, em sua vida. Ele era irrepreensível, mas quando ele conheceu a Cristo, ele diz, dos pecadores eu sou o pior. Porque ele, pela iluminação do Espírito, ele viu quem ele realmente era. Mas, humanamente falando, ele não era o pior. Mas ele tinha plena consciência de que ele era um pecador. 1 João 1,8. E quem escreveu isso foi o apóstolo João. Então, quem aqui se candidata a levantar a mão? Eu tenho uma vida mais santa que o apóstolo amado de Jesus, João. Olha o que ele disse. Se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando e em nós não há verdade. Se João disse isso, se Paulo disse que dos pecadores ele era e não fui, ele disse dos pecadores eu sou, e João disse, se eu disser que eu não tenho pecado, que eu não cometo pecado, eu sou mentiroso. Bom, Paulo e João são pecadores. Então, eu e você somos pecadores. Mas eles eram nascidos de novo quando escreveram isso. Os nascidos de novo são salvos, têm Cristo como Salvador e Senhor, desejam viver para a glória dele, desejam viver em santidade, têm vitórias dadas por ele sobre o pecado. Uma vida cristã autêntica, ela vai ter uma progressão sim, mas quem sou eu, ou quem é você para medir como essa progressão se dá? Quem é parâmetro? Nós? Não. Palavra de Deus. Só que nós ainda somos pecadores. Salvos pela graça, mas ainda somos pecadores. 5. O novo nascimento não nos isenta do acusador. E aqui que muitas vezes ele vem. Ah, Maurício, não disse que nasceu de novo? Olha o jeito que você tratou a sua esposa. Vê se isso é coisa de novo nascido. Nós temos um inimigo que se chama Satanás, o acusador, que lança dardos inflamados dele mesmo em nossas mentes, para nos levar ao quê? A questionar aquilo que Cristo fez por nós. E às vezes nós damos ouvido a ele. Em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 9 e 10, descreve, é algo que vai acontecer ainda no futuro, mas descreve quem ele é e o que ele faz hoje, o diabo. Ah, o diabo está no inferno. Não, o diabo não está no inferno. Olha o que ele faz com aqueles que nasceram de novo. Aqui nós vamos pegar um ponto, o relato é de algo que vai acontecer no futuro, quando ele vai ser lançado à terra, mas o texto também descreve o que ele faz hoje. O grande dragão foi lançado fora de algum lugar. Ele é a antiga serpente, chamada diabo ou Satanás. Satanás é acusador.
São nomes diferentes para esse mesmo ser espiritual, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos, anjos que passaram a ser demônios, foram lançados à terra. Isso é futuro, vai acontecer ainda. Então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus, dia e noite. Flávio, olha lá, Deus, olha o seu filho lá, o que ele fez. Ele acusa de dia e de noite. Eu ouvi um estudo, já mandei para alguns irmãos, recomendo, do irmão Nicodemos, a Ascensão de Jesus. Ele tem uma frase fantástica. Jesus é o quê? Nós sabemos, a Ludmila é advogada, e Cristo é o nosso advogado. E o Nicodemos diz assim: Jesus é advogado de bandido. É isso que ele é. Eu e você. Ou você não está no rol. E aí está lá, pequei. Essa semana nós nos reunimos e eu cometi um pecado que eu tenho clamado ao Senhor para me libertar dele. E aí o diabo vai lá diante de Deus. Olha lá o Marco, pastor ainda. Pecou. A justiça de Deus, e um Deus santo, manda que o pecado seja punido. Ele pecou. Mas aí, no meio da conversa, chega Jesus: Pai, ele pecou, mas eu já justifiquei o pecado dele lá na cruz. Aí quando o diabo vem me acusar, eu digo assim: diabo, vai ter com Jesus. Vai ter com Jesus. Ele é o meu advogado. E com um advogado desse, não tem causa perdida. Talvez você tenha pecado 1 ou 100 vezes. O mesmo pecado. Seja ele pequeno ou grande. O diabo vai dizer: está vendo? Você nasceu de novo? Olha aí. Aí ele vai falar, ele vai voltar para o quê? Paulo diz: examine o homem, mas não a partir dele mesmo, à luz da palavra. O diabo vai lá: olha isso, olha o seu ato. Eu cometi um pecado. Talvez eu não tenha nascido de novo. Mas espera aí, nascer de novo não depende de fazer, depende de crer no que Cristo fez. Entende? Ele acusa com base nos atos. Mas nós já fomos justificados dos nossos pecados antes de termos crido. Dos pecados que eu porventura cometa hoje. E daqueles que eu cometer enquanto eu estiver vivo, eu já fui totalmente justificado em Cristo. Aí um dia esse diabo vai ser lançado fora, o acusador. 6º ponto. Novo nascimento é perdão ilimitado de Deus. O perdão de Cristo, irmãos, não tem limites. O nosso tem. Perdão de Cristo não tem limites. Prova disso? Mateus 18, 21 e 22. Olha o contexto do texto. Pedro, um novo nascido, chega para Jesus, que revelou para Pedro o que é nascer de novo, e faz uma pergunta que eu e você faríamos. Então Pedro, nós já vimos esse texto algumas vezes, é muito bom lembrar dele sempre. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão? Quantas vezes devo perdoar o meu irmão, irmão de fé aqui, que crê em Cristo? Você tem que perdoar o irmão de fé, está pecando. Quando ele pecar contra mim, até 7 vezes, Pedro já tinha colocado um pouco mais do que a lei mandava. Jesus respondeu curto e grosso:
Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. 490, Jesus? Não. Quantas vezes forem necessárias. Nós já vimos Paulo, João, agora estamos vendo Pedro. Pedro foi 100%, né, irmãos? Jesus, mas não te nego de jeito nenhum. Você vai me negar 3 vezes. Agora você me deu a deixa aí que eu não peco mesmo. Foi lá 1, 2, 3, negou. Mesmo Jesus falando, você não vai. E quando a palavra diz para você e para mim, não faça isso, e você faz, e eu faço, é diferente? Era diferente porque era Pedro? Não. Se Deus disse para um homem pecador perdoar todas essas vezes, e ele, irmãos? E ele? Mas eu pequei quantas vezes? Aquela história a gente já falou várias vezes. É fantástico esse exemplo. Jesus, eu quero te pedir perdão e eu estou tão envergonhado que eu estou te pedindo perdão pelo mesmo pecado que eu cometi ontem. Aí ele vai falar, mas que pecado você cometeu ontem? Porque dos teus pecados, lembra, minha palavra diz que eu lanço no profundo abismo e eu não me lembro mais. É segurança para nós, irmão. É saber que eu sou perdoado totalmente em Cristo. Não importa quantas vezes eu pecar, eu fui perdoado na cruz. Você vai continuar ouvindo, ou a gente vai continuar dando ouvido para o acusador ou para o nosso Senhor? E se eu pecar? Nós vamos diante dele, ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados, não somente dos nossos, mas do mundo inteiro. Quantas vezes? Eu creio que o exemplo de Pedro serve para nós. Mas nós agimos assim, é verdade? A gente, não, aquele lá nasceu de novo, olha quantas vezes ele fez. 7º e último. Novo nascimento é irrevogável. O que é irrevogável? Ninguém toma mais, ninguém pede de volta. Deus deu de graça novo nascimento. Deu para sempre. Salvação é a salvação. Aquele que crê em Cristo, ele é salvo temporariamente. É isso que a Bíblia diz, né? Não. Salvo eternamente. Quando que a eternidade acaba? Nunca. Quem foi salvo por toda a eternidade. Mas não sou eu que estou garantindo a sua salvação, se você crê. É o Deus que deu a salvação quem garante. A gente não está dizendo, como nós temos enfatizado nos últimos estudos, que você, então eu estou na graça, eu faço o que eu quiser da minha vida, porque não importa quantas vezes eu pecar. A gente não está dizendo também que a palavra de Deus aprova o pecado. Não. Tanto não aprova que Deus mandou o Filho dele para morrer a pior das mortes por causa do pecado. E a gente não está dizendo também que você e eu, se nós pecarmos, nós não vamos sofrer as consequências do pecado. Nós vamos sofrer as consequências dos nossos pecados. Agora, quem crê de verdade em Cristo, diz assim, então eu estou na graça, eu vou viver no pecadão mesmo, porque é pela graça. Isso é impossível. Pecaremos, pois, para que a graça de Deus abunde? Em hipótese alguma. Paulo diz. Quando alguém crê, lembra que no início, se nós cremos, nós pecamos, há uma tristeza, porque nós pecamos, produzida pelo Espírito Santo que habita em nós. E aí nós pecamos, nós vamos, Senhor, me perdoa, já está perdoado. Arrependimento é uma evidência de um genuíno novo nascimento. Lembrado que Paulo escreveu ao respeito dele e ao nosso respeito, Romanos
capítulo 8, os versículos 1 e 2 e antes, Romanos 7, 24 até o final do capítulo e no início do capítulo 8 diz assim, é Paulo que está dizendo isso aqui, irmãos, ele está falando assim dele, miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Ele está falando desse corpo físico, ele tem um desespero, mas aí ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Aí ele diz assim, portanto agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, ainda que eu peque, ainda que haja lutas, ainda que eu seja derrotado, nenhuma das minhas derrotas vão negar o que Cristo já fez, nunca mais. Não importa o que nós façamos, se nós cremos de verdade. Não é a autorização para o pecado, porque se você crer, você sabe quando você peca. Ainda que você relute por um tempo, o Espírito Santo está falando, meu filho, você errou. Aí você vai, meu pai, tem misericórdia. Paulo diz também no final desse capítulo, quem intentará acusação contra os eleitos, os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Ninguém pode. A minha oração, eu tenho compartilhado com vocês, é, Senhor, não permita que eu peque contra o Senhor. Oh, Senhor, não deixa que eu caia em tentação. Livra-me de qualquer espécie de pecado, Senhor. Senhor, eu te peço que o Senhor venha manifestar a sua vida em mim, a tua santidade em mim, Cristo crucificado. Eu quero ser um reflexo do Senhor, ter uma vida santa, totalmente santa. Mas eu sei que se eu errar nesse processo, eu já fui totalmente perdoado em Cristo na cruz. Fui salvo pela graça. E eu peço, Senhor, jamais permita eu achar que as vitórias que o Senhor tem me dado são minhas. Elas são da sua graça em mim. Se você tem certeza do seu novo nascimento, louve o Senhor. Eu não sei o que é isso. Meu Deus, revela isso para mim. Você entende como essa graça... Irmãos, na minha e na sua vida o pecado abundou. Muito pecado. Muitos pecados. Mas onde abundou o pecado, a graça superabundou. A graça é muito maior do que os nossos inúmeros pecados. Nós vamos sempre depender dessa maravilhosa graça. E podemos descansar nela até o fim. Amém?